Meus caríssimos alunos, cá estamos novamente para dar continuidade ao nosso curso de psicanálise. Estamos no módulo 11, estamos no chamado bloco A, terceira parte do bloco A. Estamos a falar de organização e de estrutura. Temas que serão abordados hoje, vamos refletir um pouquinho a respeito de gerenciamento de casos, vamos falar de saúde mental do terapeuta, importante, vamos falar da famosa formação continuada, vamos abordar pesquisa e desenvolvimento, o lugar da pesquisa e desenvolvimento, e finalmente da postura do trabalho interdisciplinar. Esses são os temas. Farei minhas considerações a respeito dessas temáticas. Com relação ao nosso pensamento de hoje, no silêncio do setting, as palavras não ditas encontram o seu significado mais profundo. Pensem comigo. No silêncio do setting, as palavras não ditas encontram o seu significado mais profundo. Já abordamos em outro lugar, em outro encontro, esse pensamento, mas me dei conta da necessidade de trazer mais reflexões e mais desdobramentos. O mito de hoje, vamos falar de Apolo e Jacinto, estamos a falar da beleza, do amor, da perda desse amor, da experiência da tragédia, para chegarmos à experiência do luto e do sofrimento. Perfeito? Esse é o nosso contexto. Nesse espaço nós vamos refletir juntos. Sejam bem-vindos e vamos ao nosso trabalho. Farei ainda alguns lembretes e breves considerações antes de entrarmos propriamente na apresentação dos recursos didáticos e pedagógicos. Quanto a alguns lembretes de importância, bom lembrar, estamos no penúltimo módulo do nosso curso, módulo 11. Ainda nos restam, essa semana nós vamos abordar, ainda nos restam 2 blocos, cada bloco com 3. Bem, vamos aos lembretes. Estamos no módulo 11, temos ainda pela frente 2 módulos. Em relação ao módulo 11, temos 2 blocos, cada bloco com 3 aulas, 3 partes, para que a gente possa se organizar. Até ao final da semana, provavelmente fecharemos o segundo e o terceiro bloco. 3 partes. A ideia, a proposta, o plano é conduzirmos estas 6 aulas nesse espaço. Lembro que recentemente apresentei a vocês nosso convidado especial, Cristiano Brownie Vick, para que estivesse à disposição daqueles interessados ao trabalho de supervisão. Quando vocês derem início ao trabalho profissional, ao atendimento psicanalítico, vocês precisarão de um profissional com expertise para acompanhá-los, para trocar ideias, para dar uma assistência. Apresentei recentemente psicoterapeuta que tem conhecimentos em psicanálise, tem uma boa prática terapêutica. Ele se coloca à disposição para atender aqueles que o procurarem. Evidentemente,
ele não tem nenhuma ligação com a empresa IB Terapias Holísticas, ele vem de fora, portanto, combinação de vocês com eles fora da empresa. Ele ofereceu os contatos necessários para que vocês perguntem, conversem, qual é a dinâmica do trabalho dele, se acontece por meio de contrato, duração de tempo, valores, mas é um profissional de primeira linha. Em procurando alguém para supervisão na pessoa do Cristiano, também se precisarem de um terapeuta para uma análise pessoal, peçam indicações ao Cristiano Browne Vic. Perfeito? Esse será um lembrete importante. Coloquei um vídeo aula da apresentação dele na caixa de Pandora. Vocês já se deram conta que a caixa de Pandora, ela se repete em todos os módulos, com a intenção sempre de ajudá-los, sempre de lembrar a cada um de vocês os documentos referenciais para a nossa formação, para a nossa cultura e para nosso critério de qualificação e de performance nesse mercado de trabalho. Quanto às abordagens de hoje, lembro, sempre estive a conscientizar cada um de vocês que dentro de nossa metodologia, que não é linear, é cíclica, estaria sempre a trabalhar em 3 níveis, básico, avançado e intermediário. Vocês já se deram conta ao longo do curso, ao longo dos módulos, que sempre provoquei vocês nos 3 módulos, nos 3 níveis, básico, intermediário e avançado. Portanto, desde o início, oferecia a vocês a possibilidade de experimentarem o nível básico em termos de leitura, de reflexão, de aprofundamento, de exercícios, oferecia o nível intermediário e o avançado. E disse a vocês que teríamos um crescente. Nós tivemos aquele fenômeno, alguns companheiros de vocês sentindo que o começo do curso estava muito leve, justamente porque a abordagem era básica. Ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, muitos se deram conta da progressão. Aos pouquinhos o nosso poço foi se enchendo de água. Então, no meio do curso, nós já estávamos trabalhando uma linguagem intermediária. Como nós dividimos o curso em 3 partes, primeira, segunda e terceira, estamos na terceira parte do nosso curso. Terceira parte, ela se articula mais num clima de discurso avançado, conteúdos avançados, reflexões avançadas, não sendo impedimento para que também no avançado tenhamos reflexões no nível básico e no nível intermediário. Mas vocês darão conta, observando os artigos que foram num crescente, observando as redações que foram num crescente, observando, por exemplo, a neurolinguística, que traz novas informações, novos desafios, observando neurociências com novos desafios, novas provocações, muitos conceitos técnicos necessários à nossa formação. Diria a vocês, trata-se de uma iniciação didático-pedagógica. Não percam a calma, é uma metodologia de resultados. Caminhamos juntos e estamos a finalizar o nosso curso. Quanto aos temas de hoje, apenas chamo a atenção de vocês, estamos aí dentro dos nossos 10 minutos de provocação, como é importante ser e estar uma pessoa, um profissional organizado, para
nos qualificarmos em organização, precisamos trabalhar os nossos hábitos, aquilo que nós chamamos de desenvolver habilidades. Para ser organizado, é preciso planejar, dominar estruturas de organização. Nós estamos a falar de organização e estrutura hoje, uma aula que vai justamente mexer com isso, um encontro que vai mexer justamente com organização e estrutura. Precisamos criar hábitos, precisamos então de nos darmos conta de habilidades. É importante na organização registros, documentação dos casos, que nós tenhamos uma capacidade de trabalhar coordenação e comunicação conosco mesmo, com o analisando e com os profissionais do mercado. Para que a gente possa administrar esse conjunto, é importante que nós tenhamos e saibamos ser organizados. Outra observação, atenção ao autocuidado. Precisamos nos dar conta que nós também, terapeutas, psicanalistas, se não tivermos uma disciplina, corremos o risco de um estresse, de um desgaste, porque o trabalho ele é exigente. O trabalho física e mentalmente nos pede muito. Então, como é importante cuidar de quem cuida dos outros, cuidar de nós mesmos. Outra observação, resgatamos novamente hoje, a importância da supervisão, do supervisor sempre próximo ao atendimento de vocês. Uma outra lembrança, como é importante nos darmos conta dos limites saudáveis, estabelecer limites para garantir relações saudáveis. Outro ponto que será lembrado em alguns textos, a importância da atualização. Atualização em formação e pós-formação, formação continuada. Sempre participar de eventos, sempre se envolver com assuntos ligados à psicanálise. Tendo condições, também oferecer contribuições ao campo teórico da psicanálise, a partir de registros, a partir de experiências, a partir de descobertas, a partir de insights, principalmente aqueles que gostam de escrever, que têm facilidade na literatura, que têm facilidade na pesquisa, contribuir com desenvolvimento, desdobramentos da psicanálise no século XXI. Portanto, um convite, isso vale a todos, acompanharmos sempre as pesquisas por meio daquelas revistas. Dei a vocês uma listagem, se encontra na caixa de Pandora, proposta de 30 revistas que estão no mercado. Evidentemente, você vai assuntar cada uma delas e vai se dar conta que uma delas deve ter o seu rosto, o seu estilo, o seu jeitão. Não dá para trabalhar com 30, mas certamente uma delas vai ao encontro do seu perfil, dos seus interesses. Adote, namore, se familiarize com esta que você entendeu que responde às suas expectativas. Porque a revista traz sempre informações de novas descobertas. Finalmente, como é importante a postura interdisciplinar. Como é importante a postura interdisciplinar. Como é importante nos darmos conta da expertise dos colegas, dos companheiros, dos outros, que caminham na mesma direção e trabalham
consciências diferenciadas. Quando falamos de interdisciplinaridade, estamos a falar de tenha flexibilidade, desenvolva a flexibilidade, desenvolva a adaptabilidade. São habilidades. Mais para frente se tornarão hábitos. Mais à frente se tornarão competências. Bom, sem delongas, estamos a 15 minutos dessa preleção motivadora, conscientizadora, sensibilizadora. Vamos então apresentar os nossos recursos para o tema de hoje. Lembrando e recordando, teremos 6 aulas pela frente para encerrarmos o nosso módulo 11, bloco B, bloco C. Cada bloco se apresentando em 3 partes. Vamos ao nosso trabalho? Bem-vindos e vamos à luta. Bom dia, nosso pensamento. A vida, às vezes, resulta mais fácil quando aprendemos a interpretar silêncios em lugar de pedir respostas. Pense nisso. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho de hoje. Estava regulando os equipamentos. O pensamento do bom dia tem tudo a ver com o texto que nós vamos trabalhar. Um texto reflexivo, à semelhança do que temos feito sempre em nossos encontros. No silêncio do setting, as palavras não ditas encontram o seu significado mais profundo e transparente. Freud, o pai da psicanálise, compreendia o setting analítico como espaço onde o silêncio desempenha um papel primordial na exploração do inconsciente. Para Freud, o silêncio não era uma ausência de comunicação, mas uma presença ativa onde as palavras não ditas, os lapsos, os atos falhos, podiam revelar as verdades mais profundas do paciente. O setting silencioso permitia que o paciente se confrontasse com seus pensamentos e sentimentos mais íntimos, muitas vezes reprimidos ou esquecidos. Freud acreditava que no silêncio do setting analítico, as resistências dos pacientes podiam emergir, oferecendo material valioso para a interpretação. Era nesse ambiente seguro e protegido que o paciente podia se sentir livre para deixar fluir associações livres, sonhos e memórias. O analista, por sua vez, o psicoterapeuta, o psicanalista, utilizava o silêncio para observar e interpretar esses momentos, ajudando o paciente a dar sentido às palavras não ditas e aos conteúdos do inconsciente que emergiam. As palavras não ditas no setting analítico têm um significado profundo, frequentemente mais revelador do que o discurso consciente. Freud introduziu a técnica da associação livre justamente para captar essas palavras e pensamentos que o paciente hesita em expressar. É nas pausas, nos momentos de reflexão silenciosa, que os sentimentos mais reprimidos encontram uma brecha para se manifestar. Estas omissões e silêncios são tão importantes quanto as palavras pronunciadas, pois carregam os conteúdos inconscientes. Melanie Klein, uma das principais discípulas de Freud, aprofundou essa ideia ao enfatizar a importância dos jogos simbólicos e das fantasias infantis no processo analítico. Ela observou que as crianças muitas vezes expressam seus conflitos mais profundos por meio de palavras, mas por meio do brincar e do comportamento.
Da mesma forma, os adultos, no setting analítico, podem revelar suas verdades mais íntimas por meio das palavras não ditas e dos gestos silenciosos. O analista, no silêncio do setting, desempenha um papel ativo e reflexivo. É no silêncio que o analista observa as reações do paciente, interpreta os sinais não verbais e as pausas significativas. Freud destacava a importância da neutralidade e da escuta ativa do analista, que deve resistir à tentação de preencher o silêncio com suas próprias palavras. Em vez disso, permitir que o paciente guie o processo. O silêncio do analista não é uma ausência de ação, mas uma ferramenta terapêutica poderosa. O analista deve estar atento às nuances do silêncio, como a duração e o contexto em que ocorre. Essa sensibilidade permite que o analista ofereça intervenções precisas e apropriadas, quando necessário, ajudando o paciente a explorar e a compreender os significados mais profundos das suas palavras não ditas e dos seus silêncios. Embora o silêncio possa ser revelador, ele também apresenta desafios tanto para o paciente quanto para o analista. Alguns pacientes podem se sentir desconfortáveis ou ansiosos com o silêncio, interpretando-o como um julgamento ou uma rejeição. É papel do analista criar um ambiente de confiança e segurança, onde o silêncio seja percebido como oportunidade para introspecção e não como um vazio ameaçador. Para o analista, lidar com o silêncio requer paciência e habilidade. Há um delicado equilíbrio entre permitir que o silêncio opere seu poder terapêutico e intervir quando necessário para evitar que se torne uma barreira no processo analítico. A formação e a experiência do analista são fundamentais para desenvolver essa sensibilidade e habilidade, permitindo-lhe usar o silêncio de maneira eficaz e construtiva. No silêncio do setting analítico, as palavras não ditas encontram seu significado mais profundo e transparente. Freud acreditava que esse espaço de reflexão silenciosa, que os pacientes podem confrontar suas ansiedades, medos e desejos reprimidos. O setting analítico, com seu ambiente de confiança e neutralidade, permite que os pacientes explorem seus pensamentos e sentimentos mais íntimos, muitas vezes revelando verdades que estavam escondidas sob a superfície de sua consciência. A psicanálise moderna continua a valorizar o poder do silêncio, reconhecendo que ele oferece oportunidade única para o autoexame e autocompreensão. As palavras não ditas no setting analítico não são meramente ausências de comunicação, sim portadoras de significados profundos que, quando explorados, podem levar a insights transformadores de crescimento pessoal. Excelente o texto, excelente a provocação. Vamos ao nosso mito. Nossa mitologia grega de hoje, Apolo e Jacinto, conhecido de vocês. Eu já abordei essa mitologia em aulas passadas. O mito de Apolo e Jacinto, uma narrativa rica em simbolismo, trabalha temas universais, beleza, amor, perdas. Sob a ótica da psicanálise freudiana e de seus discípulos, essa história oferece uma oportunidade única para explorar conceitos como luto, a idealização do objeto amado e a transformação do sofrimento. Apenas abertura, por conta de vocês, a continuidade do texto. Vale a pena? Passo a apresentar os mapas mentais, apenas tematizando, chamando a atenção dos temas. Em seguida, vamos aos artigos, depois iremos às redações, depois iremos aos textos de neurolinguística, em diálogo com a psicanálise, finalmente abordar Zimmermann. Qual é a proposta de Zimmermann a nós hoje? No último encontro falamos do contrato, o primeiro encontro, a primeira entrevista. Combinados? Vamos então ao primeiro mapa mental. Vamos mudar de posição para facilitar as coisas. Primeiro mapa, gerenciamento de casos clínicos.
apenas sinalizando a vocês o que nós temos aqui. Então, o tema principal, sempre os subtemas, não vou entrar no mérito, porque quando se vincula à leitura dos artigos, eles se complementam, melhora a nossa compreensão. Vocês observem nos galhos, que nós carinhosamente estamos a chamar de galhos, muitas informações interessantes. Então, gerenciamento de casos clínicos. Pegamos o primeiro galho, sistema de arquivamento, implementar um sistema eficiente para arquivar e acessar os casos. Não é possível guardar todos na nossa mente, é importante aprender a arquivar, documentar, documentação detalhada, manter registros detalhados para cada caso, agenda de compromissos, organizar e gerenciar um cronograma de consultas, acompanhamento regular, estabelecer rotinas para revisão e acompanhamento de casos, trabalhar com a tecnologia, aplicar softwares de gestão para otimizar a organização. Então, muitas dicas interessantes que vão ao encontro da facilitação do trabalho de vocês. E aqui falando de algumas habilidades, necessidade de uma boa comunicação, de atualizações regulares, escuta sempre ativa, feedback sempre construtivo e confidencialidade. E segue a sequência. No segundo mapa mental, nosso assunto é saúde mental do terapeuta. É importante cuidar de quem cuida dos outros. É importante que nós tenhamos cuidado conosco mesmo. Mesma questão, subtemas, temas, subtemas e nos galhos. Primeiro galho apenas, falando sobre a questão da fadiga do profissional, ter consciência, muitas vezes, do limite, da possibilidade do estresse, do cansaço, da fadiga. Então, reconhecimento dos sinais, identificar sinais de estresse, burnout, estar atento, autoavaliação regular, realizar autoavaliações periódicas para se dar conta do seu bem-estar e entender as causas, compreender fatores que contribuem para a sua fadiga profissional, às vezes a falta de organização, às vezes a falta de estrutura, às vezes a falta de registros, às vezes a falta de rotina, tudo isso pesa. Aceitação, reconhecer a importância e a necessidade de cuidar-se e prevenção ativa, e implementar estratégias proativas. Avançando, vocês façam os descontos que o PET entrou no estúdio, no escritório, para um pedido. Bem, continuando, vamos para o próximo mapa mental. Aqui nós temos a formação continuada, sempre tem existido, o segredo da nossa qualificação, do nosso empenho, se encontra a qualificação do nosso trabalho, o reconhecimento do nosso trabalho se encontra na continuidade da primeira formação. Essa primeira formação é esta do nosso curso de psicanálise, do IB Terapias Holísticas. Importante entender o lugar da formação continuada, um material muito interessante, e depois vocês passem galho a galho. Apenas o primeiro, necessidade do desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Saber das tendências e das teorias recentes. Melhoria da prática clínica, aplicar conhecimentos atualizados para melhorar a própria prática terapêutica. Muitas coisas que eu estou a explicar, a ensinar, a informar vocês vão perceber que aos pouquinhos o próprio Zimmermann vai desconstruir. Por quê? Porque nós estamos diante de teorias recentes, de novas tendências. Era importante que nós tivéssemos o conhecimento do legado clássico de Freud. Mas vocês se deram conta que ao longo da caminhada, seus pós-discípulos, na mudança dos séculos, novas informações, nova ciência, novos contextos históricos,
foram influenciando, criando novos desafios. E precisamos dar respostas aos novos desafios. Compromisso ético, sempre pensar na responsabilidade ética enquanto aprimoramento continuado, resposta às mudanças, eu dizia da flexibilidade, adaptabilidade e nos darmos conta do nosso crescimento pessoal e profissional. As duas, pessoal e profissional, caminham de mãos dadas. Perfeito? Próximo mapa. Aqui nós temos o lugar, a importância do lugar da pesquisa e do desenvolvimento da psicanálise. Também subtemas. Vamos apenas ao primeiro galho. Importância da pesquisa em psicanálise. Se eu já dei uma dica interessante, acompanhe uma revista conforme o paladar de vocês, conforme o perfil, conforme o nicho, conforme os interesses de vocês. Acompanhe uma revista. Em geral, a produção é semestral ou a produção é anual. Tem periódicos de 4 meses, mas é muito interessante. A partir do momento que você identifica a revista que lhe agrada, que lhe vai ao encontro de suas necessidades, do seu nicho, da sua temática de trabalho, você vai se dar conta que aquela associação psicanalítica que produz aquela revista tem uma série de revistas com diversos temas e você passa a se familiarizar-se com essa diversidade de temas. Quanto à pesquisa, avanço do conhecimento, contribuir para a expansão teórica e prática da psicanálise, se você é alguém que gosta de escrever, gosta de refletir, gosta de estudar, validação científica, fortalecer a base científica da psicanálise, sempre conta com colaboração e contribuições, se dar conta da inovação terapêutica, desenvolver novas abordagens e técnicas terapêuticas, compreensão de novos fenômenos, investigar fenômenos psicológicos emergentes, se dar conta deles, o impacto social, contribuir para a compreensão e solução de problemas sociais. Praticamente, o material da pesquisa e desenvolvimento da psicanálise se volta para aqueles que têm habilidades, têm competências para pesquisar, para estudar, que faz o próprio perfil. Bem, vamos para o último. O último nós temos o trabalho interdisciplinar. Dizia no início da postura interdisciplinar. Não é isso? Aqui nós temos o nosso mapa, apenas o primeiro galho. Compreensão do trabalho interdisciplinar. Já insistimos muito nessa vertente, nessa variável, nessa tecla. Entender o conceito e a importância da colaboração interdisciplinar. O paciente tem benefícios dessa cultura, dessa abordagem, melhora os cuidados, modelos de colaboração, explorar diferentes modelos de trabalho em equipe interdisciplinar, diferentes modelos, diferentes metodologias, as barreiras comuns que sonham acontecer, identificar e entender as barreiras para justamente pensar e refletir sobre elas, e pesquisa e evidência, conhecer as pesquisas que suportam a prática interdisciplinar, que abordam a partir da prática interdisciplinar. Muito interessante. Vamos aqui apresentar a vocês. Aqui eu fiz um texto onde eu trago um pouco a visão geral, que eu fiz breves considerações no início. Questão hoje do gerenciamento de cada caso, saúde mental do terapeuta, formação continuada, pesquisa e desenvolvimento do trabalho interdisciplinar. Praticamente, esse material representa melhor aquilo que eu fiz em fala de uma forma breve. Vamos aos artigos. Vamos ao primeiro artigo. Primeiro artigo vai falar do gerenciamento de casos. Então, é um espelho do nosso mapa mental.
importante que essas duas peças, que esses dois recursos conversem entre si. A estrutura é a mesma, um em forma de esquema, outro em forma de narrativa. Perfeito? Organização dos casos, eu mantive uns títulos para ajudá-los. Muito interessante. Coloquei quantidade de palavras para que vocês tenham uma ideia do tamanho do texto. Por quê? Porque estou sempre a provocar aqueles que irão ao mercado de trabalho precisam, dentro de nossas combinações apalavradas, precisam da produção de uma redação 1.500 básica, 3.000 palavras intermediária, 4.500 palavras uma redação avançada. Quando eu ponho o número aqui, para que vocês tenham uma ideia, uma noção, uma dimensão do que são 1.500, 3.000, 4.500. Perfeito? Então, apresento a vocês na sequência cada uma das redações, gerenciamento de casos, habilidades em termos de organização, em termos de gestão, para o manejo da própria clínica. Como é importante. Vamos ver se eu localizo a segunda. Perfeito. A segunda, saúde mental do terapeuta, cuidados com a própria saúde mental, para se evitar a fadiga que sempre acontece, para manter eficácia terapêutica. Se eu não estou centrado equilibradamente do ponto de vista emocional, do ponto de vista das variáveis que me movimentam, um equilíbrio, se eu não me dou conta do meu equilíbrio, passo por um desgaste mental ou físico, o meu trabalho pode estar e ser contaminado. Então, saúde mental do terapeuta. Lembrem-se sempre ao longo da vida de vocês como profissionais, como é importante sempre ter um tempo para se dedicar à saúde mental. Vamos para o terceiro artigo, formação continuada. Já batalhamos muito nessa tecla, ou batemos muito nessa tecla, necessidade da formação continuada. Melhor lugar para a formação continuada é se associar a uma escola psicanalítica aqui no Brasil, online, ou aquela que lhe interessa, ou aquela do seu estado, ou aquela da sua cidade. Mas se filie. Já disse a vocês, muitas escolas oferecerão condições de filiação. Para você participar conosco, você deve fazer isso. Isso não é um motivo de um impedimento. O importante é que você se dê conta que você está preparado, desde que tenha feito todos os nossos passos. Você recebeu uma certificação de psicanalista. Provavelmente algumas escolas insistirão e farão questão de uma reavaliação, ou de algum teste, ou de alguma proposta de revalidação do seu curso, mas entenda que você está munido, que você está a carregar informações básicas em psicanálise. Então, não tenha receio, não tenha medo, mas que vale a pena quebrar o bloqueio e participar de uma sociedade psicanalítica, vale. Por quê? Porque é nessa sociedade em que você vai dar continuidade à sua formação ao longo do desempenho profissional do seu trabalho. Então, aqui um texto muito bem feito nessa perspectiva. Quarto artigo, pesquisa e desenvolvimento. Aqui chamo a atenção para aqueles que não têm interesse em trabalhar na pesquisa, ou no desenvolvimento, ou no campo da literatura, da produção, de teorias, mas lembro que é importante acompanhar uma revista que sempre traga a vocês novas informações, novas abordagens, novas técnicas. Próximo artigo,
Trabalho interdisciplinar trata-se de uma cultura, trata-se de uma mentalidade, trata-se de uma postura, capacidade de trabalhar colaborativamente com outros profissionais da mesma saúde. O problema se apresenta. O problema a ser trabalhado é o mesmo, evidentemente que cada ciência trabalha e dá a sua contribuição na sua ótica, na sua competência. Perfeito? Vamos à sequência das redações. Provavelmente a essa altura já temos mais de 180 redações, sempre naquela perspectiva. Para aqueles que vão ao mercado de trabalho e vão se profissionalizar, é importante esse desafio. Muitos outros estão aqui por hobby, ou por interesse de complementar uma graduação, ou por buscar informações diferenciadas, ou por um interesse muito grande pela psicanálise. Cada um tem o seu propósito e tem os seus compromissos. Importante a minha ressalva que, para aqueles que buscam o mercado de trabalho, é interessante garantir aqueles 4 ou 5 elementos: análise pessoal, autoanálise, supervisão clínica, domínio teórico, associação a uma escola de psicanálise no Brasil, e dei também, nos últimos encontros, uma ideia de, sempre que puder, participar de grupos que se organizam para estudos de casos clínicos. Essa redação de hoje, Psicanálise e Ciências Sociais, justamente porque estamos a falar do diálogo, da interdisciplinaridade. Interseções e contribuições na compreensão das estruturas sociais contemporâneas. Discutir como a psicanálise pode informar teorias em sociologia e antropologia, particularmente em estudos sobre estrutura familiar, dinâmicas de poder e socialização. Muito interessante. Quem gosta dessa área, é um material interessante. Vamos para a segunda redação. Segunda redação, Psicanálise e Educação. Tem muitos aqui que são professores, tem muitos estudantes na área de pedagogia que têm um interesse em complementar a própria formação. Uma reflexão interessante: como se dá o diálogo entre psicanálise e educação. Examinar a aplicação dos princípios psicanalíticos na educação, focando em como a compreensão do desenvolvimento emocional e inconsciente pode influenciar métodos pedagógicos e a relação professor-aluno. Muito interessante. Nos primeiros encontros já lhes tinha dito. Em termos de Brasil, nós nos damos conta que a psicanálise está um pouco ausente. Se nós temos educadores, professores, muitos na área de educação infantil principalmente, é um prato saboroso. Vamos para o próximo, redação Psicanálise e Arte. Também temos aqui muito do campo das artes, muitos profissionais aqui do campo das artes. Veja que interessante esse diálogo da psicanálise e da arte. Eu mesmo fiz um trabalho, vocês até um pouco abusivo, porque explorei de modo demasiado das artes, das expressões culturais, mas era importante que nós conseguíssemos, por meio das expressões culturais, nós pudéssemos aprender a linguagem da psicanálise. Explorar a psicanálise na interpretação de obras de arte visual e performances, discutindo como conceitos como o olhar, o simbólico, o real, são utilizados na análise artística. Muito interessante. Quarta temática de redação, a racionalidade limitada e o ego. Abordar como a psicanálise pode contribuir para a economia comportamental, analisando as raízes inconscientes das decisões econômicas e comportamentos de consumo. O texto vai ao encontro daqueles que são da área de empresas, empresários, empreendedores, que trabalham em empresas nacionais, multinacionais, entender um pouco essa dinâmica na ótica da psicanálise. Vamos para a última proposta de redação,
psicanálise é medicina. Pessoal da área de enfermagem, aqui o pessoal da área de psicologia, né? Alguns amigos meus da área de medicina que estão aqui presentes, como explorar o diálogo da psicanálise e da medicina. Avaliar a contribuição da psicanálise na compreensão e no tratamento de condições médicas, particularmente em relação à saúde mental, psicossomática e as interfaces entre o emocional e o físico. Muito interessante, em sendo da área da saúde de uma forma profissional, um material provocativo, reflexivo, que agrega valores. Vamos para o campo da neurolinguística, hoje 5 temas. Fiquei devendo a vocês em aula passada a apresentação dos temas, mas damos continuidade ao primeiro encontro. Neurolinguística. Evidentemente, estamos a falar aqui já num nível de um pouquinho de complexidade, muitos conceitos são novos, evidentemente um material que apresenta uma série, um pouco de complexidade. Muita calma em buscar a familiaridade, em buscar o conceito. Conexões neurais e linguagem, uma perspectiva psicanalítica. Apenas o primeiro parágrafo. A forma como os neurônios estão conectados no cérebro desempenha um papel central na aquisição e uso da linguagem. Desde Freud, a psicanálise tem explorado a maneira como as estruturas internas da mente, muitas vezes inconscientes, influenciam as nossas capacidades linguísticas. É muito interessante. Mergulhem, principalmente aqueles que se identificam. É o primeiro. Segundo texto, neurolinguística, genética da linguagem, intersecções entre psicanálise e neurociências. Também um pouco de complexidade, desafios, evidentemente já se colocando num nível médio, nível intermediário para avançado. Terceiro texto de neurolinguística, imagem cerebral e psicanálise, explorando as conexões entre neurociência e a linguagem. Também muito interessante. Muita calma, afine os interesses, vale a leitura, vale o contato, vale a imersão. Finalmente, quarto texto, neurotransmissores, cognição e linguagem, evidentemente na ótica da psicanálise. Um material curioso, mesmo que você não tenha interesse pelo nicho, mesmo que você não queira andar por essas águas, mas se aproxime delas para seu repertório, seu conhecimento, para a sua cultura. E, finalmente, neurolinguística, desenvolvimento linguístico e psicanálise, compreendendo distúrbios do neurodesenvolvimento, a emergência da linguagem, a formação do sujeito, identificando os sinais precoces de distúrbios do neurodesenvolvimento, papel das relações objetais no desenvolvimento da linguagem, distúrbios linguísticos e a expressão do inconsciente. Um pouquinho, integração da psicanálise no tratamento de distúrbios da linguagem. Então, temas interessantes. Eu sempre disse a vocês que apresentaria um texto, uma literatura, uma obra, A Mente Segundo Dennett, uma reflexão sobre as conexões com a psicanálise. João de Fernandes Teixeira, em seu livro A Mente Segundo Dennett, 2004, oferece uma análise aprofundada das ideias do filósofo Daniel Dennett, cujas teorias sobre a mente e a consciência têm gerado amplo debate na filosofia contemporânea. Como João Teixeira, ele anda bem nas duas áreas, nos traz uma reflexão, produziu uma obra literária muito interessante, a critério de vocês. E aqui nós estamos com David Zimmer. Coloquei como marca d'água esta frase, que é sempre um dopo que, sempre há um depois que, ou antes ou depois, te explica o antes. Sempre há um depois que, mais cedo ou mais tarde,
te explica o antes, aquele que você já viu. Confia em mim. Então, essa marca d'água, mas vamos aqui, mudanças nas regras técnicas. Dizia na abertura da aula de hoje, nós apresentamos a vocês o legado freudiano e, ao mesmo tempo, sempre apresentávamos limites e valores do Freud. E, evidentemente, apresentei uma série de abordagens no trabalho terapêutico do legado freudiano, dos pós-discípulos. E aqui nós temos um intelectual brasileiro de referência, David Zimmerman, e ele vai mostrar a vocês em relação às regras técnicas, como algumas já estão em um outro contexto. Muito interessante. Eu fiz uma leitura dirigida. Freud estabeleceu fundamentos sólidos para a condução da análise, baseados em conceitos de neutralidade, abstinência, atenção flutuante. E o que Zimmerman faz? Ele vai desconstruir e apresentar uma abordagem interessante. Por isso que a temática de manter-se atualizado, garantir adaptabilidade, garantir capacidade de mudança é importante. Então ele vai falar como fica a postura do analista diante dessa abordagem diferenciada, muito interessante. Então o tema de hoje, nós temos Zimmerman refletindo sobre interferências, sobre pós-discípulos, sobre novas abordagens, novas visões dos princípios freudianos. Muito interessante. Meus caríssimos, estamos então a findar o nosso encontro de hoje. Estamos aí há 50 minutos a falar com vocês. O material é muito interessante, vale a pena a paciência de vocês, vale a pena a coragem de vocês em refletir, em buscar familiaridade com esse material, porque ele é muito significativo. Esse módulo 11, que fala da estrutura da organização, ele sinaliza a cada um de vocês movimentos necessários que vocês deverão fazer para, além do campo teórico, além do campo da psicanálise, da análise pessoal, além da ajuda da supervisão, além da ajuda teórica, como é importante aprender a se organizar dentro desse mundo das clínicas terapêuticas da sua clínica. Bom trabalho, bom estudo. Essa semana vamos maratonar nossas aulas. Segure-se firme e vamos à luta.